Nós chegamos a falar sobre frações algébricas, se eu não me engano, foi no primeiro bimestre, né, que nós vimos os tipos de frações algébricas. E agora nós vamos estar resolvendo questões, né, expressões com frações algébricas. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, né, que a fração algébrica é a fração que tem a presença de uma variável no meu denominador, né? E se eu tenho a presença dessa variável no meu denominador, assim como as outras frações, né, numérica, a gente tem uma condição de existência, né? Que o denominador precisa ser diferente de zero. Então, aqui na fração algébrica é a mesma coisa. Eu preciso sempre encontrar a condição de existência do meu denominador. Mas, professora, o numerador eu necessito? Não, apenas do denominador. Então, aqui, nesse primeiro exemplo que eu estou dando aqui, eu vou encontrar a condição de existência para que essa primeira fração, ela não venha deixar de existir e nem essa segunda. Então, eu preciso dizer que o meu x precisa ser diferente de zero. Como eu tenho y também, então eu vou dizer que o meu y precisa ser diferente de zero. Por quê, professora? Porque se eu colocar o zero no lugar do y e do x, isso aqui deixa de existir. Agora eu vou mostrar uns outros exemplos, né, quando não é só apenas uma letra, né, eu tenho uma operação. Nesse segundo exemplo, eu vejo que eu tenho no numerador também uma variável e no denominador, só que eu não preciso me preocupar com o meu numerador, apenas com o denominador. Então, eu vou dizer que eu tenho a mais 8 sempre, tá? Diferente de zero. Quando eu faço isso, eu passo a ter aqui uma desigualdade, mas eu tenho que encontrar o valor que A não vai poder assumir. Então, eu vou dizer que A vai precisar ser diferente de menos 8. Encontrei a condição de existência para que essa fração algébrica não deixe de existir. Por que, professora? A tem que ser diferente de menos 8? Porque se eu colocar o menos 8 no lugar do A, isso aqui passa a ser zero, então ela deixa de existir. Agora, um outro exemplo que eu tenho aqui. Quando eu tenho esse formato aqui, ó, então eu vou fazer o seguinte: y ao quadrado menos 16, diferente de zero. Vou proceder como se eu estivesse fazendo uma equação. Vou isolar meu y ao quadrado, vai ser diferente, ele vai passar para o segundo membro, ele vai positivo. Lembrando, aqui na semana passada nós falamos no formato desse tipo de equação, é uma equação do segundo grau. Eu posso olhar para cá e ver qual é o número que eu vou elevar aqui e que vai ter o quê? Vai ter um resultado positivo e um resultado negativo. Então, eu vou poder observar aqui que eu posso ter elevado ao quadrado, vou botar aqui embaixo, y diferente de, eu posso ter 4 elevado ao quadrado ou eu posso ter menos 4 elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou dizer que o meu y vai ter que ser diferente de quem? De menos 4 ou mais 4. Então, esses valores que eu tenho aqui vai fazer com que o meu y, se eu colocar menos 4 elevado ao quadrado, eu vou encontrar 16, menos 16. Eu vou encontrar mais 16. 16 menos 16 vai ser zero. E se eu colocar o mais 4 também, eu vou encontrar 16 e subtraindo, eu também vou ter zero. Então, eu encontrei os valores que o y não vai poder assumir, né? Que são esses valores aqui. Agora, aqui já é um outro formato. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar 2x mais 12
diferente de zero. Vou usar o processo aditivo, né, que eu posso colocar, jogar por outro lado, para outro membro. Aqui eu estaria, se eu colocasse o menos 12 aqui, o mais 12 aqui, iria estar fazendo essa passagem, mas vou fazer diretão. Vou isolar minha variável, diferente de menos 12, trocou de membro, troca o sinal. Agora eu vou deixar o x sozinho mesmo. Ser diferente de menos 12 dividido por 2. Então, x precisa ser diferente de menos 6. X pode assumir qualquer valor, mas não pode ser menos 6. Então, aqui, turma, nós estamos vendo que a condição de existência para que uma fração algébrica não venha deixar de existir. Sempre o valor da variável que a gente encontrar é o valor que ela não pode assumir.